Bom, o tema da nossa mensagem é ao longo desse mês de abril, né? Hoje é a 7ª mensagem que estamos fazendo sobre este tema, é caminhando no deserto com Deus, ou caminhando com Deus no deserto, né? Estamos atravessando um deserto, tempos difíceis, mas nós temos Deus caminhando conosco. E é a presença dele nas nossas vidas que faz toda a diferença. Não importa o deserto que nós estamos passando, ou seja, não importa as circunstâncias, Deus está conosco, Deus está caminhando conosco. E é maravilhoso saber que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Eu queria, então, hoje, nós chegarmos ao texto que nós paramos domingo passado, que é o texto de Êxodo, capítulo 16, livro de Êxodo, capítulo de número 16, Êxodo 16, capítulo... Nós lemos, o último texto que nós lemos domingo passado foi Êxodo 16, o versículo 3, quando o povo diz assim: disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor não tivesse matado no Egito, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. E também o versículo de número 18, Êxodo 16, versículo 8, melhor dizendo, Êxodo 16, 8. Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, domingo passado, eu terminei dizendo que nós temos que vencer no tempo de adversidade a nossa própria tendência à reclamação. E como que nós vencemos a murmuração, a reclamação, assim como o povo estava fazendo no deserto? Como que nós vencemos esta impaciência? Como que nós vencemos essa falta de fé, de achar que Deus nos levou para um beco sem saída, como aconteceu no primeiro momento que nós lemos, quando o povo de Deus tem na sua frente o Mar Vermelho e atrás de si o povo tem então o exército o exército egípcio vindo ao encontro deles. Aquele momento em que o povo diz assim: o Senhor nos trouxe para cá para nos matar, para nós morrermos. Então, a nossa tendência é sempre achar que Deus está nos conduzindo para lugares em que não há saída. Mas o que nós aprendemos na caminhada com Deus, que Deus tem sempre uma saída para as nossas vidas. A caminhada com Deus nunca é para um beco sem saída. E de forma definitiva, Deus faz isso através do seu Filho Jesus, morrendo na cruz em nosso lugar. Porque o grande beco sem saída do ser humano é a morte. Mas nem a morte agora pode mais nos deter. Porque a morte, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não há becos sem saída. Para Deus, na caminhada com Deus, nunca há beco sem saída. Sempre há um escape, sempre há um lugar que Deus vai nos mostrar e dizer: é por aqui que você deve caminhar, aqui é a saída. E foi assim que ele fez com o povo dele lá no deserto, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. O segundo momento é o momento em que eles estão diante das fontes e eles estão há 3 dias caminhando e eles já estão quase sem água e eles chegam a um local e eles encontram a água, mas quando eles vão beber, eles veem que aquelas águas não são boas para beber. E eles dizem: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de sede. Então o povo naquele momento é um povo impaciente, porque 11 quilômetros depois
eles encontram a 12 fontes de águas e 70 palmeiras, um verdadeiro oásis no meio do deserto. Ou seja, Deus está sempre nos levando para lugares seguros. Deus sempre nos alimenta, Deus sempre nos fortalece. O problema somos nós, que somos impacientes, que não esperamos, que achamos que na primeira dificuldade da nossa vida, Deus já nos desamparou. Não, se você ainda está enfrentando um problema e você confia em Deus e você entende que Deus está caminhando com você, logo na frente, Deus dará a solução para o problema que você está enfrentando. Então, nós somos extremamente impacientes, né? E o terceiro momento que nós falamos é esse. Nós precisamos vencer a nossa própria murmuração. Ou seja, como nós vencemos a murmuração? É fazendo orações de lamentos. Por exemplo, o livro de Salmos, o próprio livro de lamentações que o profeta Jeremias escreveu, são lamentos. Qual a diferença do lamento para a murmuração? É que no lamento você fala o que você está sentindo. Você abre o seu coração diante de Deus. Se você está triste, você chega para Deus e diz: Senhor, como está abatida a minha alma. Mas ao mesmo tempo, se você está se sentindo fraco, você diz: Senhor, eu estou fraco. Você fala para Deus o que você está sentindo, mas isto sem ser uma reclamação. Porque você abre o seu coração para Deus, mas ao mesmo tempo você não perde a fé em Deus. Você está colocando o que você está sentindo, mas ao mesmo tempo você está depositando totalmente a sua fé no Deus que está caminhando com você. E então você tem um lamento. Por exemplo, Jesus, na cruz, ele faz uma oração de lamento, que é o Salmo de número 22, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento, Jesus está sentindo todo o desamparo do Pai, não por ele, mas pelos nossos pecados que ele está carregando sobre si. Por amor a nós, ele chega ao ponto de sentir que o Pai o abandonou. É o sentimento. Ele é um ser humano igual a nós. Na cruz está morrendo um homem, só que um homem sem pecado. E ele tem esse sentimento de abandono. Ele sabe o que é isso. Então lembre-se, quando você se sentir abandonado, saiba que o nosso Senhor Jesus se sentiu abandonado na cruz. Lógico, não por ele mesmo, porque o Pai o ama profundamente, o amava profundamente, ele era o filho amado do Pai, mas pelos nossos pecados, ele sentiu o abandono de Deus. E por isso ele faz uma oração de lamento. Mas vejam, é uma oração de lamento, não é uma murmuração, não é uma reclamação da vida, é o seu sentimento. Então, dá para entender a diferença entre murmuração e orações de lamento que nós encontramos tantas vezes na Bíblia, ok? Então, nós precisamos avançar um pouquinho e avançarmos neste texto, aí ainda do capítulo 16, do verso... Capítulo 16, agora do verso 13. Então, eu vou ler. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 16, a partir então do verso 13. O texto diz assim: No final da tarde, apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, os flocos finos, semelhante à geada, estavam sob a superfície do deserto. Versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram um jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco.
Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve, versículo 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Versículo 20, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Então, o que nós aprendemos aqui? Nesse momento em que Deus alimenta, tem a terceira reclamação do povo, né? Deus então os alimenta com o maná, um pão fresco de manhã cedo, né? Não sei aqui quantos ainda comem o pão fresco de manhã cedo, né? Esse era o pão que Deus, era o café da manhã, o pão fresco que Deus preparou para o seu povo. Mas veja o que interessante, eles não podiam guardar de um dia para o outro o pão. Eles deveriam comer o pão e aguardar o dia seguinte para novamente ter o pão fresco. Só que no versículo 20, o que o povo faz? O povo, alguns, guardam para si o pão. O que é isto? É falta de fé. Por que eles guardaram? Por que alguns guardaram o pão para o outro dia? Porque eles pensavam assim: Deus nos alimentou hoje, mas será que Deus vai nos alimentar amanhã? A falta de fé. E então a ordem era para não guardar para o outro dia. Então vejam que esse é um povo extremamente incrédulo. Nós precisamos vencer esta incredulidade todos os dias. É por isso que na oração que o Senhor Jesus, na oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensina que nós devemos dizer, né, na oração, dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa é uma oração maravilhosa. Porque toda vez que nós chegamos à mesa para comer, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o lanche da tarde, seja o jantar à noite, nós estamos diante da provisão de uma resposta de oração. O pão chegou à nossa mesa. Quem nos deu? Deus. Então é interessante que Calvino, quando ele escreve, João Calvino, quando escreve sobre a oração, e João Calvino escreve muito sobre oração, e tem um livro que se chama o Livro de Ouro de Oração, escrito por Calvino, que é um trecho tirado das suas Institutas, e neste livro ele diz que esta oração que Jesus nos ensinou é a oração do rico e do pobre. Porque quando o pobre faz esta oração, dá-nos hoje o pão de cada dia, mesmo na sua muita pobreza, Deus dá a ele o pão de cada dia. Mas também é a oração do rico. Porque o rico não se alimenta pela sua riqueza. O rico se alimenta porque Deus, naquele dia, deu a ele condições de comer o pão. Porque ele, com toda a sua riqueza, se Deus não quiser, ele não se alimenta. Né? Então, Calvino vai dizer que a oração do Pai Nosso, nesse momento, né, em todo momento, mas especificamente nesse momento em que nós pedimos, dá-nos hoje o pão de cada dia, é a oração do rico e do pobre. Então, todos os dias, ao nos alimentarmos, Deus está nos mostrando que é Ele que nos abençoa e que nos dá o pão diário. E por isso devemos, então, agradecer. O segundo momento ainda do capítulo 16, ainda dentro desse episódio, então nós temos o versículo 21 e o versículo de número 28. Êxodo 21. Desculpe, Êxodo 16. Êxodo 16, a partir então do versículo 21.
tá? Vamos acompanhar aí. Acompanhem com a sua Bíblia em casa. Êxodo 16, 21. Cada manhã todos recolhiam quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro dos jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assim cozinhem o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. Eles os guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, aí vem novamente o povo desobedecendo. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Ok? Então, o que aconteceu nesse episódio? Eles, todos os dias, eles recolhiam o pão e não podiam guardar. Porque todos os dias Deus os abençoava. E eles não precisavam guardar, eles precisavam confiar em Deus, que Deus, no dia seguinte, iria novamente os abençoá-lo. Só lembrando aqui rapidamente que no livro de Lamentações, no centro do livro de Lamentações de Jeremias, o título do livro já diz, um livro de Lamentações, você tem aquilo que eu chamo da flor do deserto, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor. Quer dizer, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Então, ali, ou seja, Deus, no livro de Lamentações, o profeta está dizendo que, apesar das lutas e dificuldades que ele está passando, no dia seguinte, as misericórdias do Senhor irão se renovar. E nós precisamos confiar nisso, e ela será a dose correta, certa, para nós vencermos mais um dia. Ok? Igual como Deus está fazendo aqui, alimentando o povo dele no deserto. Agora, eles tinham que fazer isso 5 dias. Mas quando chegasse no 6º dia, eles deveriam então guardar para o dia seguinte. Por quê? Porque o dia seguinte, o 7º dia aqui, era o dia consagrado ao Senhor. Era o dia do descanso. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a lição que Deus tem para as nossas vidas? É que esse dia de descanso, nesse episódio, e para nós é isso que ele representa, é um dia para não trabalhar. É um dia para você descansar. Mas entenda o que é o descanso na Bíblia. O descanso na Bíblia não é um tempo para você ficar sem fazer nada. O descanso na Bíblia não é um tempo para você se sentar no sofá, ligar a televisão, ou ligar a internet, ou ficar vendo um vídeo qualquer. Não é isso que significa o descanso na Bíblia. Porque isso é descanso do trabalho. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com descanso é que deve ser um tempo de contemplação. Ou seja, ele está dizendo que é um dia para o Senhor. O que deve ser esse dia para o Senhor? É um dia em que você deve parar e contemplar a Deus, contemplar a sua maravilha, contemplar as bênçãos de Deus, contemplar a grande obra de Deus que Deus fez no seu Filho amado Jesus Cristo
nos salvando, né? É um dia para você contemplar a criação de Deus. É um dia para você estar em família também, cultuando a Deus em família, agradecendo a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família. É um dia para você engrandecer o nome do Senhor por tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É um dia específico. Ora, você pode fazer isso todos os dias, quer dizer, nós devemos fazer isso todos os dias. Mas todos os dias você deve estar contemplando isso. Mas o dia de descanso é um dia para você estar totalmente voltado para o Senhor. Como nós fazemos isso? Através de oração, leitura da Bíblia, contemplação, né? Busca da vontade de Deus pela sua vida. É um dia, enfim, é um dia específico para você estar voltado totalmente para Deus. Agora, por que nós muitas vezes nos esquecemos disso? É porque é a mesma coisa que o povo está fazendo aqui, o pecado do povo aqui. Porque alguns também no sétimo dia, no dia que Deus havia separado para eles estarem contemplando a Deus, eles foram lá atrás do pão e não encontraram. O que é isso? O que mostra o coração humano? O coração humano então mostra que ele o ser humano ele confia mais em si mesmo, mais na sua obra, mais na sua capacidade de produção, mais no seu trabalho do que no Deus que ele serve. E isto é um pecado. E nós temos visto isto em nossa sociedade, em nossa cultura. Vejam que nós estamos sempre ligando o texto bíblico, aplicando à nossa cultura. Como que nós vivemos, como que nós temos vivido a nossa vida. O que mais nós encontramos no dia de hoje é pessoas dizendo, eu não tenho tempo. Mas por que não tem tempo? Se o tempo é mesmo para todos, se Deus é que criou o tempo. E as pessoas dizem, eu não tenho tempo. O que temos visto na nossa cultura, em nossa sociedade, eu estou falando para a gente mesmo, para a gente que é da igreja, o que nós temos visto são pessoas viciadas no trabalho. Elas não conseguem parar. Elas acham que dormir é perda de tempo. E aí elas dormem pouco para trabalhar mais, para ganhar mais. E no dia que elas teriam que contemplar o Senhor, estar talvez juntos e contemplando ao Senhor, ou em qualquer lugar que esteja com a sua família, contemplando a Deus, as maravilhas de Deus, vivendo realmente um dia sem trabalho, mas descansando e contemplando as obras de Deus, elas não têm. Elas trabalham, elas querem trabalhar mais. Porque elas são como... quando nós fazemos isso, nós estamos iguais ao povo aqui do deserto, que saiu no sétimo dia para colher pão. Porque eles confiam na sua própria produção, na sua própria capacidade de fazer as coisas. E isso é um pecado muito grande, né? Nós precisamos descansar. Nós precisamos parar e contemplar a Deus e viver para Deus. Por isso que Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz assim, todo o capítulo, parte do capítulo 6 de Mateus, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós somos uma geração extremamente ansiosa. Ele diz, não andem ansiosos, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir. E no versículo 33 ele diz, mas busque, capítulo 6, versículo 33, busque em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós hoje, nós somos uma igreja, aí eu respeito a opinião daqueles que dizem que tem que ser o dia de sábado, o sétimo dia. Nós hoje fazemos isso no domingo, mas eu entendo que no primeiro dia da semana, no sentido de ser o domingo, o dia em que, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que significa o dia em que o Senhor ressuscitou, né? E nesse dia, então, nós reservamos para fazermos isto, contemplar a maravilha que Deus fez em Cristo Jesus. E é o primeiro dia, tem um sentido, porque nós estamos dando agora as nossas primícias. O primeiro dia da nossa semana, nós consagramos ao Senhor, consagrando as nossas vidas, contemplando aquilo que Deus fez. Ok? E aí, então, eu vou encerrar por aqui lendo um texto muito importante que fala sobre o descanso, sobre como nós devemos descansar, que é o texto de Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus, então, diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que nós encontramos descanso? Nós só encontramos descanso em Jesus. E esta é a mensagem do Evangelho. O descanso, a última coisa que ele é um esforço humano. Muito pelo contrário. O descanso é você ir até Jesus e dizer: Senhor, Senhor Jesus, eu já tentei de tudo na minha vida. Senhor Jesus, eu estou me esforçando. Senhor Jesus, eu estou tentando cumprir os seus mandamentos. Senhor Jesus, eu passei a vida toda através de uma religiosidade encontrar razão para a minha vida e me mudar, mas eu não consigo. Essas pessoas estão cansadas. Cansadas da religiosidade, cansadas de uma simples do esforço humano. Esse texto está significando isso, significa isso. Porque quando Jesus diz aqui: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, os cansados e sobrecarregados aqui eram aqueles que viviam sob a égide daqueles dos líderes religiosos daquela época, fariseus, principalmente os fariseus, porque eles aplicavam uma interpretação pesada à própria lei de Deus, e as interpretações que eles faziam traziam peso sobre a vida das pessoas, e as pessoas não conseguiam cumprir, e as pessoas estavam oprimidas por uma religiosidade fria, vazia, pelo próprio esforço humano. Quando Jesus então diz essas maravilhosas palavras, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então, onde nós encontramos descanso? Somente em Jesus. Somente na cruz do Calvário. Então, a caminhada com Deus é uma caminhada maravilhosa, porque Ele nos leva até Jesus, o seu Filho amado, e diz: aqui está o descanso. Contemplem, passem um dia sem trabalho, contemplando a obra de Deus. E aí nós descansamos do nosso próprio esforço. Nós dizemos para o Senhor: Senhor, a minha vida, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquistei, não é por mim mesmo. Graças te dou por tudo aquilo que tenho. Graças te dou por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado. Graças te dou pelo trabalho. Mas o trabalho não é o meu Senhor. O meu Senhor é o teu Filho amado Jesus Cristo. E aí então você descansa. Você entende a graça de Deus. Você entende que nada do que temos, e muito menos a salvação não é por obras, não é por esforço humano, mas a salvação é pela graça, e tão somente pela graça de Deus manifestada no seu Filho amado Jesus Cristo, que foi até a cruz e morreu em nosso lugar. E somente quando entendemos isso, somente quando vamos até Jesus, nós encontramos descanso para as nossas almas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que você encontre em Jesus descanso para a vossa alma. Não confie em você mesmo. Não confie no seu trabalho. Não confie na sua religiosidade. Confie tão somente em Cristo Jesus. No seu sacrifício, na cruz, no seu lugar, no meu lugar. E que você entregue a sua vida para Jesus totalmente. E encontre descanso para a sua alma nesse momento. Nós estamos seguros, porque estamos nas mãos de Deus. Nós estamos seguros, porque Deus está caminhando conosco. O deserto é muito difícil atravessar, mas Deus está conosco. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça